Oi, gente, meu nome é Regiane Marques, sou professora de História e hoje vim dar aula para vocês aqui no nosso canal sobre feudalismo. Espero que vocês gostem de voltar lá no tempo da Idade Média e aproveitem para fazer suas perguntas, tirarem suas dúvidas, dar sugestão para o canal, tá? Nos comentários. E vamos lá? Bom, o que foi o feudalismo? O feudalismo foi um movimento social e econômico que aconteceu na Europa durante a Idade Média. Para entender como que aconteceu esse feudalismo, como que chegou nesse novo sistema, precisa a gente entender um pouquinho como que estava a Europa naquele período. Então, a Europa, nesse período, né, Idade Média, que a gente conhece também como Idade das Trevas, ela estava em decadência econômica. O Império Romano, ele tinha entrado em decadência, então a Europa já estava desestabilizada. Nesse momento, ela foi invadida tanto pelos bárbaros quanto pelos árabes, e também teve ataque dos vikings, que eram aqueles povos que eram chamados de vikings por moravam no norte, né, da Europa. Então, a Europa estava meio que num colapso, né? E então surge o feudalismo. O que é o feudalismo? Por que esse nome? Feudalismo nada mais é do que as pessoas que tinham um pedaço de terra, uma porção de terra. Um feudo era equivalente a um pedaço de terra. Então, essas pessoas que tinham esses pedaços de terra eram chamadas de senhores feudais. Em sua grande maioria, era o que a gente conhecia também por latifundiários. Essas pessoas, elas aproveitaram que a Europa estava nessa decadência e as pessoas comuns, a população de um modo geral, ela estava saindo da cidade para morar no campo. Estava acontecendo um movimento que a gente chama de ruralização, que é quando a pessoa sai da cidade e vai morar no campo em busca de trabalho. Então, a maioria da população, ela estava fazendo esse retrocesso, né? Estava saindo da cidade para ir para o campo em busca de trabalho, né? O feudo, ele era dividido em algumas partes. Então, ele tinha o castelo, que era onde o senhor feudal ele morava. Esse castelo, geralmente, ele era todo murado, ele era uma grande extensão também para proteger as pessoas, porque as pessoas que trabalhavam para o rei, para a nobreza, eles precisavam também de proteção se acontecesse alguma invasão, porque todo mundo estava meio que ansioso, com medo de ter algum tipo de invasão, já que tinha vindo diante, desculpa, diante de tantas invasões. Então, o castelo ele era centralizado, porém todo murado para que tivesse um espaço para proteger tanto a família real quanto as pessoas que trabalhavam também para o rei. Além disso, o feudo tinha o manso servil, que era onde as pessoas, os servos trabalhavam para a nobreza, e tinha o manso comunal, que era onde os servos eles plantavam os alimentos que eles iriam consumir na sua casa, né, com a sua família. A economia, então, nesse período da história, ela era totalmente de subsistência, ou seja, produzia-se para comer. A gente costuma falar na história também que nesse período do feudalismo não tinha muito circulação de moeda, né? Quem mais circulava a moeda era entre os senhores feudais, mas a população em si vivia de troca, então eles não tinham muita circulação de moedas entre os povos, eles tinham mais essa troca de mercadoria. Eu costumo dar um exemplo, né, básico, aí para quem já foi meu aluno vai lembrar, que, por exemplo, eu planto feijão e a Maria planta arroz. A gente faz essa troca de alimentos para a gente ter uma diversidade na hora da alimentação. Esse período também era muito forte a presença da Igreja Católica dentro do feudalismo, da história do feudalismo. A Igreja Católica ela andava lado a lado com a nobreza, com os senhores feudais. Então, além de tudo isso que os servos eles passavam, porque o servo nesse período era diferente do escravo. O servo ele já tinha liberdade, porém ele trabalhava para se alimentar, né, para o senhor feudal. O escravo não, o escravo ele não recebia nem alimento, né, assim, como forma de pagamento. Ele era obrigado a trabalhar para o senhor feudal.
Então, esses servos, eles trabalhavam para o senhor feudal, tinham as suas terras para plantar, para fazer seu cultivo, para criar algum animal, alguma coisa do tipo, e pagavam ainda vários tributos, entre eles três mais importantes, que a gente tem a corvéia, que foi que eles tinham que trabalhar 3 dias da semana de graça para a nobreza, então eles iam trabalhar no manso servil 3 dias de graça da semana, então esse era um dos tributos, um dos impostos. Depois a gente tinha a banalidade, que era o tributo que eles pagavam por usar alguma ferramenta ou alguma máquina que era de posse do senhor feudal. Um moinho, um forno, uma foice, qualquer coisa, eles tinham que pagar um imposto para poder utilizar essa ferramenta ou essa máquina. E além disso, eles ainda tinham a talha, que eles tinham que dar 50% do que era produzido para o senhor feudal. Então sobrava muito pouco para o servo, né? Além dele já viver mal, ele ainda tinha que pagar todos esses tributos, tanto para o servo, para o senhor feudal, desculpa, quanto para a Igreja Católica, porque além disso tudo, a Igreja Católica também recebia tributos, tanto dos servos quanto dos senhores feudais. Por isso a Igreja Católica era o poder mais, a instituição mais poderosa, né, mais rica dessa época da Idade Média, ou que algumas pessoas chamam de Idade das Trevas, Antigo Regime. A política dentro do feudalismo, ela era descentralizada, ou seja, o senhor feudal tinha o poder político, mas não somente um senhor feudal. Todas as pessoas que possuíam um pedaço de terra, eles tinham poder político. Além disso, existia a sociedade, no feudalismo, a sociedade estamental. O que é isso, a sociedade estamental? Se você nasceu pobre, servo, você vai morrer servo. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Ou seja, você não tem como passar de servo para nobre. Era uma herança genética, hereditária. Não tinha uma mudança de classe social. Além disso, existia o sucerano e os vassalos. O que era o sucerano e vassalo? O sucerano era aquele que doava a terra para alguém, que tinha uma terra para doar para alguém, e os vassalos eram aqueles que recebiam a terra, trabalhavam essa terra e serviam ainda como militares para os senhores feudais, para a nobreza. Então, por isso que lá no começo da explicação eu falei para vocês que o castelo ele tinha que abrigar muita gente, porque muitas vezes os vassalos, eles tinham que fazer a proteção do senhor feudal. Se ele achasse que estava correndo um risco de ter alguma invasão no castelo, os vassalos eles saíam das suas propriedades, daquelas propriedades que eles tinham recebido como doação, e iam fazer o serviço de um militar protegendo o senhor feudal. Como que aconteceu, então, o fim desse feudalismo? Como que foi acontecendo a história do feudalismo? Então, com o passar do tempo, os servos, os vassalos, eles começaram a sentir que estavam sendo explorados. Então, esse aumento da exploração no campo fez com que surgissem as primeiras revoltas camponesas. Então, esses servos, eles se revoltaram contra os senhores feudais, fazendo com que acontecesse alguns conflitos dentro desses feudos, o que foi chamado em algumas situações como o período das cruzadas, que é muito falado na história também. O que foi essas cruzadas? Foram expedições militares e religiosas que surgiram para conter o avanço tanto dos muçulmanos, quanto também parar, tentar bloquear um pouco a riqueza através do uso da terra. O feudalismo entrou em crise lá no final do século XIII para o século XIV, motivado por algumas coisas muito importantes. Primeiro, as pessoas, então, elas começaram a passar fome porque começou a ter excesso de produção e não tinha escoamento, não tinha giro, circulação dessa produção, e como os senhores feudais eles não alimentavam, não davam nada de graça para os servos, começou a surgir muita fome. Com a fome, as pessoas começaram a buscar novas opções de trabalho.
Então, aí entra aquelas expedições marítimas que vocês já ouviram em outras matérias, né, dentro da história. Nessas expedições marítimas surgiu uma doença que hoje está sendo muito falada, que foi a peste negra. A peste negra na Europa, ela matou, desculpa, cerca de 1/3 da população europeia. Então, a gente teve um número muito grande de mortes devido a essa peste negra. Além disso, foram surgindo guerras e conflitos dentro dos próprios feudos, fazendo assim com que surgisse, então, no fim, a crise do feudalismo e tendo, então, o fim do feudalismo, né? Então, só uma recapitulada, para quem perdeu alguma partezinha aí. Então, a gente tinha dentro do feudalismo senhores feudais, os servos, que eram diferentes de escravos, porque eles tinham a liberdade, os escravos não tinham essa liberdade. A gente tinha o sucerano, que era aquele que doava a terra, a gente tinha o vassalo, que era aquele que recebia a terra e fazia proteção, além de trabalhar na terra, fazia proteção do senhor feudal. A gente tinha 3 tributos principais: corvéia, banalidade e talha, cada um com sua explicação que vocês viram aí anteriormente. A economia era totalmente subsistência, ou seja, o que era produzido era para alimentar e uma parte doada para o senhor feudal. A gente tinha como base religiosa a Igreja Católica, muito forte, muito poderosa. O fim do feudalismo aconteceu devido às crises que tinham naquele período, que foi a fome, a peste negra e as guerras, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Em breve volto com novos vídeos. Não esqueçam, né, de deixar seu like, de curtir, compartilhar, chamar os seus amigos para assistir. Lembrando que a gente está num período difícil, mas que nós vamos passar dessa fase todo mundo junto, tá bom? Beijo, até a próxima.